Bizarro é a melhor palavra para definir, né? Você citou bizarro é a melhor palavra para definir esse discurso mesmo, né? Não só discurso, como ações. Muito do discurso para transformar em ações depende do Congresso, a gente conta com esse bom senso. Mas já tem inúmeras ações, né, assustadoras nesses primeiros 100 dias de governo Biden. Você citou o Ben Shapiro, né? O Ben Shapiro resumiu assim: depois de uma noite de reflexão, posso dizer com segurança que foi o pior discurso a uma sessão conjunta de Congresso que eu já vi. Né? E eu estou de pleno acordo. Veja, a esquerda nunca perdeu uma crise como oportunidade para avançar com os tentáculos do Leviatã. O presidente Biden está propondo gastos que, somando esse pacotão de quase 2 trilhões, com outros pacotes e com ajudas emergenciais, já chega a quase 10 trilhões. 10 trilhões de dólares. Fora isso, ele está obcecado com a pauta desarmamentista, usando uma analogia com epidemia, não é à toa também, não é fortuito. Né? A esquerda descobriu que essa analogia é ótima, porque a pandemia ou a epidemia justifica você, em nome da ciência, né, e de órgãos supranacionais que fazem estudos, você ignorar a própria lei do país, a Constituição, a Suprema Corte, o Legislativo e legislar por decreto. Aliás, o Biden tem um recorde de ordens executivas nesses primeiros 100 dias, não tem precedentes. Né? Fora isso, a questão racial, a questão da política identitária e por aí vai, ele vem com todo o discurso da base mais xiita e radical do partido. É Alexandria Ocasio-Cortez, com a sua vice Kamala Harris e com Bernie Sanders. É esse trio, né? Com a imagem de um moderado do establishment, que é meio século que ele é senador dos Estados Unidos, sem muitos feitos, né? Então, a imprensa brasileira está fazendo o quê diante disso, à exceção da Gazeta? Estadão chamou: Biden chega a 100 dias de governo reformista e guerra contra o vírus. Reformista é uma ova. Isso é radical para todos os conceitos. É mais radical do que Obama. É mais radical do que Obama. Agora, como é que na Globo está sendo, tá sendo a reação? Miriam Leitão está em polvorosa. Guga Chakra reconheceu que foi o discurso mais progressista da história dos Estados Unidos, só não teve nenhum tom de crítica nisso, né? E o Marcelo Lins, da Globo News, está em festa, né? Está dizendo que é um estadista do nível de um Roosevelt e tudo mais. Então, assim, eu menciono esses nomes só para mostrar o contraste entre o que está acontecendo aqui nos Estados Unidos e a reação da mídia brasileira, que não acompanha direito e não entende Estados Unidos. Né? Ou, enfim, se entende, aplaude o radicalismo de esquerda. Né? No caso de alguns aí, eu sei que sim. Veja, o Mitch McConnell, líder, né, dos republicanos, ele ficou horrorizado. Ele virou e falou assim: isso é o discurso mais radical do mundo. Para quem pode falar em união, é a pior estratégia. Nikki Haley, republicana, ex-embaixadora na ONU, mesma coisa. Falou: pô, para quem falou em união, o que foi isso? Né? E por aí vai. Todos nessa linha. Mesmo gente do establishment, mesmo democratas, mesmo liberais, saíram em campo para apontar para a inviabilidade do pacote, para o radicalismo da fala e por aí vai. Isso é o seguinte, o Jones, eu resumi da seguinte forma numa coluna na própria Gazeta: cara de tucano, alma de petista. O Joe Biden, ele tem essa carranca de um idoso que nunca fez nada e está há meio século na política, né, que não apresenta ameaça, não apresenta perigo. E foi exatamente por isso que ele foi escolhido. Ele é a carranca para ocultar, para mascarar o Bernie Sanders, que fala em nome do partido hoje, a AOC. Então, foi um estelionato eleitoral, entre aspas. Muitos atentos apontaram que era isso, que era um golpe para os radicais chegarem ao poder. Eu fui um deles. Então, não é preciso ser nenhum gênio, não é preciso ser nenhum clarividente. É só acompanhar o que está acontecendo com o Partido Democrata nas últimas décadas. Eu já escrevi vários textos sobre isso. E quero lembrar que ele é o presidente mais popular da história dos Estados Unidos, a julgar pelos votos que recebeu. É verdade que a maioria pelo correio, né? Ele é pop, só tem um problema. Quando você vai ver na página oficial da Casa Branca, é uma proporção de 10 vezes negativando o discurso
para cada um que positivou, que curtiu. Então, nós estamos indo para um racha. Estão tentando transformar os Estados Unidos num país latino-americano. É disso que se trata essa pauta do Joe Biden. Resta saber se as instituições republicanas vão permitir. Qual é a principal fonte de obstáculo e freio? O Supremo Tribunal daqui. O que eles querem? Empacotar a corte. Que era uma ameaça na época da campanha que eles não levavam a sério. O Joe Biden se recusava a responder aos jornalistas. Se recusava. E hoje eles estão alimentando exatamente essa agenda. Diluir, claro, diluir a maioria republicana, exatamente como tentou o Roosevelt. E é aquilo que o Chaves fez na Venezuela. Olha, é muito preocupante o que está acontecendo nos Estados Unidos.